Seja bem-vindo a mais um episódio do Eita Nordeste. Eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo e hoje nós temos a honra de receber mais uma convidada. Ela, que é graduada em letras, espanhol e inglês, e também especializada em língua portuguesa, redação e oratória. Atua como professora do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães e também no CEPEC, aqui de Érico Cardoso. Vanessa Vieira. Boa noite. Queria agradecer, sou muito grata pelo convite de vocês, por estar aqui participando desse projeto. E, como você disse, Vanessa, né? Vanessa Vieira. Sou natural de Livramento, de Nossa Senhora. Passei minha infância lá em Curralinho, povoado de Curralinho. Com 11 anos tive que vir para cá, assim como muitos jovens na época, né? Que tinha que sair para estudar, fazer o ensino fundamental 2. E fiz o ensino fundamental 2, o ensino médio, que na minha época se chamava normal, antigo magistério. Depois não saí para fazer estudos em outras cidades, não. Fiquei por aqui mesmo e comecei a dar aula no colégio ACM e estou lá há 15 anos. Só que eu comecei com 15, né? Por isso deu para... Bacana, hein? Bacana. Vanessa, para iniciarmos a nossa conversa de hoje, já falando sobre a época da escola, você já gostava da interação com os grupos, apresentava os trabalhos à frente e se interessava pela área da literatura? Olha, pela área da literatura eu sempre gostei. Segundo minha mãe, que também é professora, eu comecei a ler com 4 anos, porque ela ensinava meu irmão mais velho e eu aprendi, né, a ler. Então aí não parei mais, amava ler tudo, bula de remédio, shampoo, e os livros que ela era professora, né, sempre tive contato com os livros. Então literatura sempre foi minha paixão. Porém, trabalho em grupo, apresentação, a timidez era grande, viu? Já deixei de apresentar muitos trabalhos, porque chegava na hora, travava, não apresentava, já inventei doença para não ir para a escola no dia de trabalho. Mas tinha esse contato assim, com os livros, gostava muito. Era muito bom em memorizava minhas partes, a parte dos meus colegas, mas na hora não era muito boa. Não era muito minha área, não. Sempre dava o frio na barriga, né? Era, saía correndo. Assim, a gente ficou sabendo de uma história que no início não era seus planos ser professora, né? Não. Até conseguiu uma bolsa no ProUni para fazer advocacia, é isso mesmo? Fale um pouco dessa história pra Porque é o gente. seguinte, eu acho que por minha mãe ser professora, né? Apesar dela ser minha inspiração, eu achava a vida de professora assim, muito cansativa. E como eu tinha esse problema de apresentar na frente, de estar sempre, né, em contato com o público, então eu achava que não era a minha área. Fiz vários testes vocacionais, nenhum era para essa área, não. E depois que eu me formei, que eu fiz o estágio, porque na minha época tinha estágio, eu comecei a entender que talvez aquilo fosse para mim. Foi quando eu fui convidada para vir dar aula no colégio e aí apaixonei pela profissão. Só que essa história aí do que eu sempre quis ser advogada, né? Eu nunca fui muito. Nunca gostei de injustiças. Então, toda vez que eu vi injustiça, eu queria defender e resolver. E aí eu falei, vou ser advogada para eu saber todas as leis e não vou deixar ninguém, né, tirar meus direitos. E vendo novela, filme, fiquei mais apaixonada ainda. Porém, assim, foi um sonho sempre bem pé no chão, porque eu não tive como sair. E aí eu fiz Enem. Desde quando eu me formei, eu fiz Enem por 7 anos. Todos os anos eu me inscrevia aqui para as faculdades da Bahia mesmo. Só que eu cheguei a passar para administração, agricultura, essas coisas assim. Até que eu fui para São Paulo passar umas férias e aí chegou a nota de corte do ProUni e eu fiz a inscrição. E aí eu acabei fazendo para as faculdades de lá. Foi quando eu cheguei, quando eu voltei de férias, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha ganhado a bolsa de 100%, direito e tudo. Mas aí, num incidente lá, num probleminha, eu acabei não cursando e desisti. Hoje sou professora, graças a Deus, sou apaixonada pela profissão. Acabei desistindo dessa parte. E de onde veio a ideia de ser professora? De onde surgiu esse desejo? Então, Você falou não aí era que... muito o meu desejo, né? Sei. Você fala assim, você falou aí que quando criança você lia bastante a bula e tinha bastante contato com livros também, né? E o fato Até da sua mãe, né, ser professora também, isso, né? e Isso. influenciou muito porque minha mãe sendo professora, minha casa era cheia de livros e eu queria ler todos os livros, tá? Porque eu lia
o tempo todo, terminava de comer, ia ler, e meu pai, menina, sai de tanto livro. Mas, assim, quando eu me descobri professora, foi atuando mesmo. Cheguei a fazer estágio, porque na minha época, né, o ensino normal tinha estágio, mas também aquela experiência enquanto você é adolescente, cuidar de criança, aí foi bom, tive até uma boa avaliação, mas falei, não quero ser isso, não. E aí, no decorrer dos tempos, quando eu fui convidada para vir, né, eu acho que a profissão me escolheu, eu sempre falo assim, eu não escolhi ser professora, a profissão me escolheu, e aí eu comecei a dar aula e comecei a gostar daquilo, e quando os alunos vêm e a gente vê que aprende, agradece, tem aquele carinho e tudo, a gente sente que é aquilo que a gente quer. Eu acredito que a maioria das pessoas descobrem, né, a partir do momento que elas entram em contato com a profissão, e aí vê que é aquilo mesmo. Existem muitas histórias de pessoas que sonham em fazer uma profissão, faz a faculdade e tudo, mas acaba indo para outro lado, né? Desiste, né? Isso, Vê que não é desiste. aquilo. Às vezes até no primeiro, segundo período, né? Uhum. Muita gente nem chega a E terminar. depois se adapta a algo que não era o sonho e acaba gostando, né? Acaba Que se foi o meu caso. apaixonando. Acho que é o caso dela, né? Que Exatamente. eu sou completamente apaixonada por ser professora hoje. No início da semana, a gente abriu uma caixinha de perguntas para o pessoal, já dando um spoiler que você estaria conosco aqui no Eita Nordeste. E aí, dessas perguntas, que foram várias perguntas que enviaram lá, a gente selecionou duas. Uma foi do @Vitinho_. E ele questionou o seguinte: como é você trabalhar com um colega de trabalho que você já foi professora dele um dia? Não sei se você passa por essa Maravilhoso. experiência, eu tenho alguns colegas. São vários, eu acho que chega com o quê? Uns 7 ou 8 que são meus colegas de trabalho, que foram meus alunos. É muito gratificante. Você vê que talvez você tenha até inspirado, né, a eles seguirem essa carreira e eles fazem tão bem. Então, me orgulha muito ver que foi meu aluno e que hoje é um professor bom, que sabe, que é competente. Então, é muito bom. A experiência é ótima. Que venham vários outros colegas que foram meus alunos. Quando você trabalha assim na sua área como professora, isso é uma das coisas que você preza, passar para os seus alunos o interesse também de lecionar, de ser um professor, de estar ali à frente de uma turma, repassando conhecimento? Com certeza. Eu me lembro que até hoje mesmo eu ouço alguns colegas que já estão mais tempo nessa área, vai procurar outra coisa para fazer, né? Professor não é valorizado, essas coisas assim. Porém, eu procuro passar outras coisas para meus alunos, né? Porque a profissão de professor, de educar, traz é muito gratificante, né? Traz benefícios, assim, até para eu digo, para meu bem-estar psicológico. Às vezes eu não estou bem, e aí eu vou para a escola, eu dor de cabeça, algum dia que não foi bem, vou para a escola, começo a dar aula, conversar com os meninos, interagir, e fica leve, eu volto leve e dou risada. Então eu digo para eles que, assim como eu acho que algumas profissões, ou todas as profissões, têm os prós e os contras, né? Não dá para você ser 100%, vai ser sempre ter uma desvalorização, um probleminha, uma dor de cabeça, né? Sempre tem em todas as profissões, porém eu procuro fazer com que eles se interessem pela área, porque eu acho que precisamos de mais professores e até para valorizar, né? Para não ficar esse negócio de, quero ser engenheiro, quero fazer direito como eu queria. E aí também eu conheço muitas pessoas que estão nessas profissões e que gostariam de ser professor. Então eu sempre instigo os alunos a seguir essa profissão, sim. Ao contrário do que eu ouvi na minha vida inteira. Vanessa, como o G falou, a gente teve várias perguntas. O pessoal mandou várias perguntas. E dentro dessas perguntas também teve bastante elogio. Depois a gente pode até te mostrar. Fico grata. E a outra pergunta foi do @Poeta Infame. Ele perguntou o seguinte: a didática freiriana para uma educação revolucionária nos nossos dias. Paulo Freire, né? Ah. Muito bem. Assim, eu não me sinto muito com propriedade para falar sobre Freire, mas não tem como a gente ser educador e não saber, né, das suas didáticas. Engraçado que o meu primeiro contato com Paulo Freire não foi como educador, foi um livro que minha mãe ganhou de crônicas, e era Nita e Paulo, que falava sobre, que eram crônicas, não sei se são verdadeiras, se são misturas,
dele e de Nita, e eu fiquei apaixonada. Acho que eu li esse livro 2, 3 vezes. E depois eu fui saber, estudando, que ele era um dos maiores educadores, né? Então, sobre a didática dele revolucionária, o que eu posso dizer é a questão da teoria que ele colocou, que são as teorias da educação bancária e da educação libertadora, transformadora, que ele é, né, adepto à segunda, que é a libertadora. A educação bancária seria a educação em que o professor deposita seu conhecimento no aluno, como se fosse, né, uma vasilha mesmo, você chega e deposita num balde de água, e aí o aluno só recebe aquilo que o professor deposita. Então, não sabe se o aluno, se a vasilha está furada, se está suja, só chega e deposita. E a educação que ele defende é a educação libertadora, transformadora, que é aquela em que o aluno, ele debate com o professor, dialoga com o professor, né, para que ele se torne crítico, para que a gente também saiba o que o aluno tem, não só o professor ensina o aluno, mas o aluno aprende, ou o professor aprende com o aluno, né, então aquela troca, e aí torne cidadãos críticos, construtivos, que não é só aquela pessoa que recebe e não contesta, né, não é só aquele que aprende, decora e repete. Então, ele defende essa educação transformadora, que seria em que o aluno também dialoga, o aluno também, né, tem aquela crítica. Então, não é só decorar uma data importante, né? Ele vai se perguntar por que teve aquela data, o que aconteceu para que chegasse naquilo, né? O que aquilo mudou. Então, é uma teoria, uma didática bastante construtiva e renovadora, né? Talvez seja isso que ela faz revolucionária, que é a gente tornar cidadãos mais críticos e construtivos. Eu imagino que tenha sido justamente por isso da pergunta, né? O que ele quis dizer. Vanessa, você acabou de falar pra gente sobre a questão de que já faz 15 anos que você trabalha como professora, né? Eu imagino que tem inúmeras histórias, inúmeras vivências com os alunos. E recentemente a gente passou por um período bem complicado que foi a Covid, né? E assim, como foi passar por esse período, com a mudança, a falta de um contato direto, a mudança para aulas remotas, como foi para essa adaptação, tanto sua como professora, tanto também dos alunos? Então, eu brinquei que eu comecei com 15, não foi com 15, foi com 19. Então, depois de vários anos, mais de 10 anos trabalhando, nunca pensei em passar por isso, me assustei. Cheguei até assim, não vou trabalhar, não vou conseguir, não sei nem mexer com meios tecnológicos, né, para fazer isso. Mas aí a gente foi se orientando, buscando, começamos pelo WhatsApp, criamos grupos no WhatsApp para mandar atividade para esses alunos, as plataformas também que a instituição pedia para a gente baixar, passar para os meninos, então começou assim. Foi muito difícil no começo, sem saber nem como ia agir, se ia durar um mês, uma semana, né? No começo era 15 dias, mas depois a gente foi se adaptando, aprendemos muito, assim, em questão tecnológicas, a usar as plataformas, passamos várias atividades para os meninos. Era muito estranho aquele negócio de ver só uns quadradinhos, né? Não era nem as caras, que os meninos não gostavam nem de se aparecer. Mas foi assim, deu pra gente trabalhar, deu pra gente conhecer, né? Uma outra forma e até usar. Hoje em dia a gente usa mais as tecnologias depois disso. Então, foi essa questão aí. Foi difícil no começo, mas a gente acabou levando. E assim, não ficamos 100% sem passar ou sem conhecer, né? A realidade ali com nossos alunos. Eu acho que deve ter sido um ponto positivo também, porque eu já estudei aqui há um tempo atrás e antigamente não tinham acesso à internet como tem hoje. Hoje, basicamente, acho que 80% das comunidades do município tem internet. Antigamente não tinha. Então, deve ter sido um ponto positivo isso, né? Deve ter sido não, com certeza foi um ponto positivo, né? Sim, sim. Com relação a isso, a gente, depois disso, sempre temos os grupos de WhatsApp, não desfazemos, usamos isso para passar recados, né? O material da aula para eles estudarem em casa. Então, realmente teve esse ponto positivo, que foi o acesso, o uso, né? O aprendizado com relação às novas tecnologias, que a gente ainda não tinha
foi na marra, né? De certa forma. Uma certa adaptação, né? Mas deu tudo certo. É isso aí. Coloca um pouquinho de café aqui pra mim. Pronto. Vou tomar um cafezinho aqui. E eu também gostaria de dar só uma pausinha aqui, que eu vou dar um recado pra nossa audiência aqui. Tem muita gente que tá nos assistindo que ainda não é inscrito aqui no canal. Eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem aqui, para vocês poderem receber até as notificações dos próximos episódios, porque imagine que 20% só da nossa audiência é inscrita aqui no canal. Então você que está assistindo aí, se puder, dá um cliquezinho aí no se inscrever e venha fazer parte da nossa comunidade aqui, tá bom? Bora seguir aqui para a próxima pergunta. Tomar um cafezinho aqui. Café, Vanessa? Não, obrigada. Falando agora sobre Vanessa, a amante da natureza. Quem te segue, não é difícil ver que você sempre posta fotos em lugares como no Cruzeiro, Morro do Fogo e algumas cachoeiras do município, ou até mesmo fora daqui. De onde vem essa paixão pelas paisagens naturais? Fácil, né? Como eu disse no início, eu sou de Curralim, né? Zona rural, povoado. Desde a minha infância era no meio do mato, era tomando banho de rio escondido dos meus pais, né? Porque a gente adorava fazer isso, sempre com adulto por perto. E gostava sempre de ficar procurando. Eu gostava muito da questão das plantas, de ficar procurando árvores frutíferas, né? Encontrando novos rios, cachoeiras, e meus primos naquela época. Então, o meu amor pela natureza vem daí, né? Acho que quem tem a oportunidade de passar a infância, adolescência junto com a natureza, acho que não esquece disso, não. Não troca isso por lugar nenhum. Já tentei sair daqui, mas não consigo. Então, a minha paixão começou aí, desde a minha infância e até hoje. A paz que eu sinto quando eu vou nos pontos turísticos aqui, queria conhecer mais, né? Que a gente nem sempre tem essa facilidade no acesso, mas começou disso daí, da minha infância, de lá de onde eu vim. Revigora as energias, né? Com certeza. E Vanessa é privilegiada, né? Ela falou aqui no início que ela nasceu em Livramento, que tem belas paisagens. Já voltando ali por cima, foi viver a infância no Curralinho. Lá tem muita cachoeira também naquela região, né? E depois veio para aqui para Cardoso, né? Que a gente sabe também que é muito lindo de belezas naturais. Inclusive a gente foi recentemente a gente foi numa cachoeira lá na Contagem, que é ali perto ali. Tem bastante cachoeira bonita lá. Lindo. Você já foi lá? Já. Sou apaixonada por aquele lado ali. Tem umas montanhas, né? As montanhas verdes, muitas cachoeiras. As cachoeiras eu não conheço, não. Conheço só uma parte dos rios e mais a vegetação lá é linda. Os morros e tudo mais. Muito bonito por lá. Realmente a gente teve a oportunidade de ir lá e a gente se encantou também. Inclusive, a gente tem que voltar lá. Verdade. Não é isso? Em breve a gente vai voltar lá. Gui, você falou aí em relação a que você sempre vê fotos. Vanessa também tem um lado blogueirinha, viu? E volta e meia ela abre uma caixinha de pergunta. E, cara, eu vou perguntar isso pra ela. Eu tô com vontade de perguntar. Pergunte. Você tem um estoque de fotos na sua galeria? Porque ela abre uma caixinha de perguntas, tem ali 10, 11, 20, 15, não sei quantas perguntas, e pra toda pergunta ela tem uma foto diferente. Você tem um estoque? Mais ou menos, né? Porque eu gosto muito de tirar foto. Engraçado, quando eu era criança, eu odiava tirar foto. Lá em casa quase não tem foto minha criança pequenininha, não. Eu sou pequenininha até hoje. Minha criança. Mas hoje em dia eu gosto muito de tirar foto das coisas, das paisagens, de onde eu vou, das viagens, porque a gente relembra, né? E aí realmente eu gosto de criar as caixas de perguntas para interagir, para ouvir um pouco as pessoas. E aí sempre eu procuro. Mas é porque tá lá as fotos já, hoje a tecnologia, né? Você clica, foto de cachoeira, foto de não sei da onde. E aí eu acabo colocando relacionado às perguntas, ou às vezes não tenho muito tempo também para procurar, mas tem o estoque de fotos lá, de todas as viagens que eu fiz, de todos os lugares que eu visitei. Você disse que nunca saiu daqui, assim, né, pra ir residir em outro lugar, né, que basicamente você se manteve por aqui, sempre trabalhando, mas a gente também percebe que você viaja bastante, né, sempre quando tem oportunidade, aproveita pra curtir um pouco, Sempre. Né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, né, Gui? Vem cá, como você poderia descrever, assim, a emoção de conhecer outros lugares? Você acha que os detalhes que tem lá falta aqui? Ou você entende como sua cidade é uma cidade completa para o que você quer viver?
Sim, eu acredito, não, eu tenho certeza, Uhum. que aqui na nossa cidade já é perfeita. Quando eu saio para outros lugares, eu vejo que, às vezes, lá nem tem o que tem aqui, né? A gente vai mesmo porque a gente gosta de conhecer novos lugares, até para ter essa questão de diferentes áreas, né? Eu nunca saí para morar em outro estado e também nunca saí para conhecer a natureza de outro estado. É só aqui na Bahia, nunca saí da Bahia. Ah, não. Saí agora no carnaval, né? Que eu fui em Minas. Mas a questão assim, da natureza mesmo é só aqui na Bahia, Chapada Diamantina, aqui por perto. E qual foi a pergunta que você falou? Conversei, esqueci. Eu falei assim, se você acha que falta algumas coisas aqui ou se você já entende aqui como completa, que foi o Não, que você aqui me é respondeu. completa. As cachoeiras que eu tive a oportunidade de ver é surreal, assim, muito, muito, muito bonitas. E não deixa a desejar, não, de outros lugares que eu já fui. São lugares diferentes, né? Vegetação diferente. Geralmente também eu vou a praias, não é, as cachoeiras, as montanhas são mais a daqui, os morros. Então, assim, aqui eu acredito que não falta nada, não. É Eu o acho melhor que, lugar que existe. desculpa lhe cortar, mas eu acho que falta só uma coisa, que é a gente divulgar mais, né? Com certeza, é isso daí. Porque Também, realmente tem muitas cachoeiras mesmo. Inclusive, a gente tem um projeto que a gente está procurando lugares turísticos aqui e a gente encontrou alguns que a gente nem imaginava que tinha aqui no município. é, Então, também é bacana demais. é isso mesmo. Eu também já fui a uns lugares assim que é mais difícil acesso e que eu não tinha conhecimento até então. E são muito bonitos e precisa explorar mais, né? Divulgar mais Verdade. para que mais pessoas conheçam esse paraíso. Exatamente, nossa cidade na rota do turismo, né? Na rota Na do rota do turismo. turismo. É o nosso sonho, né? Nosso sonho. Se Deus quiser, vamos realizar. Vamos realizar. Estamos trabalhando para isso. Bora para a próxima? Vamos. Então, assim, Vanessa, depois de muitos alunos que se destacaram na redação de 2022 no Enem, eu imagino que tem muitos aí que está se preparando para o Enem deste ano, né? Você poderia deixar alguma dica de redação para essas pessoas, para esses alunos que estão se preparando? Sim, a maior dica que eu sempre falo para meus alunos, a primeira coisa é ler. Leiam bastante, se informem, porque isso vai melhorar a questão do vocabulário, né? A questão até da questão da argumentação, persuasão mesmo, ler bastante para ter bastante repertório. E hoje na internet a gente encontra muitos cursos grátis, cursos privados também, mas que você consegue ter bastante informação, bastante direcionamentos assim. Então, essa sempre a dica que eu dou para os meus alunos: leia bastante, se informe, é, é, assista a jornais, tudo que tiver de informação, esteja sempre bem informado, para você tenha o repertório, né, para escrever, e o vocabulário. E a questão do vocabulário, eles me perguntam muito, professora, questão de pontuação, como fazer. E aí eu sempre dou as dicas de como usar os sinais de pontuação, mas a leitura é que vai fazer com que isso, né, seja mais consistente. E também escrever, né? Porque não dá para você só ler e não praticar fazendo essas redações. Também existem sites, existem pessoas que fazem as correções e vai dando os lugares que precisam melhorar. Então, essas são as dicas que eu posso dar por enquanto. Entendi. Ô, Vanessa, uma dúvida minha aqui quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao escrever? Eu vejo muito a questão dessa falta mesmo de repertório, de o que colocar, porque eles falam, não sei o que colocar, não sei como colocar, ou tem muita ideia e não sabe organizar, ou às vezes porque não lê muito, não se informa, não tem, né, muito o que colocar e fica ali em dúvida. Então, os erros são mais com essa questão da construção mesmo, né? Existem os erros ortográficos, gramaticais, mas eu acho que na construção da redação eles reclamam mais. Ah, não sei como começar. Se perde, né? Se perde talvez por falta de leitura, que eu chamo muita atenção deles, eu uso muito das redes sociais, né? Acaba afastando muito eles da leitura mesmo, de coisas mais
que tragam informação e repertório. E também na questão da ortografia, né? Que geralmente nas redes sociais a gente gosta muito de trabalhar com abreviações, Abreviações, com palavras diferenciadas que têm o mesmo significado e às vezes dificulta um pouco, né? A questão da ortografia. Realmente, isso também é um problema, que aí vicia, né? De estar escrevendo sempre para rapidez ali e na hora de escrever acaba esquecendo das regrinhas. Isso. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Desculpa, eu sei que agora era a sua vez, mas como você tem alguma forma, alguma técnica para incentivar os seus alunos a escreverem, a lerem? Técnica de ler, eu acho que é só, né, começar. Eu falo assim, talvez você leu algum livro interessante, você passa ali a dica, ou Isso, Ou eles tem sempre algum- me pedem alguma sugestão de livro, e aí eu fico meio em dúvida com relação ao gosto. Eu pergunto, você gosta de quê? De aventura, de romance? Para eu saber mais ou menos que direcionar. Mas como eu sou professora de literatura, apaixonada pela literatura brasileira, eu sempre indico os escritores, né? É fã de literatura Machado de brasileira. Assis. Ah, ok. Sou muito fã de Machado de Assis, né? Apesar de achar bem difícil a linguagem dele, mas sou apaixonada por ele, acho sensacional. Mas também tem os outros que têm a linguagem mais simples. Então, a dica que eu dou, na verdade, a minha dica é mais para os pais, é para que façam com que as crianças tenham contato mais cedo com os livros. Porque eu acredito que essa minha paixão por ler foi porque lá em casa, em cada lugar que eu ia, tinha livros, né? E eu bula de vi. remédio. E bula de remédio. E aí, como a gente tem esse contato com os livros, a gente acaba, né, criando esse gosto. Então, eu sempre falo, assim, minhas amigas, mães, pessoas que eu conheço, para inserir a questão dos livros, para eles verem, deixa assim no lugar na casa, para eles pegarem. Porque quando você obriga, né, a pessoa a ler, ela já vai criando aquele negócio, eu sou obrigada a ler isso aqui. E cria aquela rejeição, só lê quando é obrigado. Então, quando ela lê e sente que aquilo é bom, que é satisfatório, porque todo mundo que eu converso que gosta de ler fala do quão satisfatório é ler. A gente viaja, a gente conhece, a gente aprende. Então, a minha dica é começar mesmo e procurar livros que sejam que você goste, se você gostar de aventura, que procure de aventura, romance. E, assim, eles falam muito dos livros que são os best-sellers, né, que estão mais aí no auge. Eu prefiro os canônicos, a literatura brasileira, mas eu falo com eles, importante é ler. E até falo isso, nem que seja a bula do remédio, mas leiam, não deixe de ler e saia dessas telas aí de ficar só em rede social. É bom também, né, para distrair, mas bom para distrair. precisa trazer também um pouquinho de conhecimento diferente. De leitura. Inclusive, eu já fui aluno seu, né? Eu já fui aluno seu e na época que eu fui aluno dela, eu trabalhava muito a questão da literatura brasileira. Por isso que eu até brinquei que é fã de Machado de Assis, que a gente trabalhava muito essa questão desses livros, tanto a parte de interpretação dos livros, e isso é muito bom, porque ajuda em outros momentos da vida da gente. E a minha próxima pergunta é relacionada a isso, a sua relação com os alunos, tanto dentro da escola como fora da escola. Como você vê isso? Porque pelos elogios, né, Gui, que a gente recebeu, principalmente na caixinha de perguntas, a gente percebe que você é muito amada também pelos seus alunos e tem muitos admiradores. Que bom, fico feliz. Eu sou também, eles sabem, eu falo, sou apaixonada por eles. E eu acho que é isso aí. O começo é a questão da gente fazer com amor, amar o que faz. E eu amo o que eu faço, eu amo meus alunos. E temos as dificuldades, acredito que toda profissão tem. A minha relação com eles é mais isso. Eu digo, sou professora, também sou amiga. Até então, a gente sabe dividir isso daí, porque eu acho que até para essa questão da pedagogia de Paulo Freire, né? Se o professor precisa dialogar com o aluno, ele precisa também dar espaço para que o aluno converse com ele. Então, eu procuro manter mais essa relação amigável para que ele se sinta à vontade a falar o que ele sente, a fazer as suas críticas, a questionar, porque eu acredito que é assim que se forma um cidadão, né? Cidadão que saiba criticar, questionar, e não só aquele que ouve e repete, como eu já disse, e aí não apresenta essa criticidade. Então, a relação que eu tenho com eles, talvez esteja por isso, é a mais, né, de amiga possível, sempre mantendo ali a disciplina, tento sempre, e mostrando para eles o quanto é bom aprender, o quanto é satisfatório, o quanto isso vai mudar na vida deles. Então,
o meu segredo talvez seja esse, de fazer com amor e demonstrar esse amor também, né? Deixar bem claro para eles, assim, que a gente está ali para ouvir, para falar, para colocar limite, né? Tudo precisa. Durante esse período como professora, teve um dia ou um determinado episódio que te emocionou, que trouxe para você uma alegria de saber eu estou fazendo um ótimo trabalho ou o que eu estou fazendo está tendo retorno? Uma história de um aluno ou de alguma pessoa que tenha passado pela sua vida através da sua profissão? Ixi, quase sempre, né? Eu encontro foram muitos alunos, 15 anos, eu encontro com alunos que falam assim, fui fazer uma prova, tal questão, lembrei de você, ou eu vejo, assim, eles postarem que estão se formando, e aí quando eu vou elogiar, parabenizar, eles agradecem, falam, você faz parte disso, você também contribui para isso, então é muito gratificante essa parte. Muita gente, assim, que eu achava que nem lembrava mais de alguma coisa, de algum conteúdo, eles vêm, eu lembro quando você ensinava isso, assim, assado. E isso traz muita alegria, né? Um conforto. Eu sempre falo, isso conforta demais, aquece meu coração quando eles vêm falar, assim, do que ele aprendeu na escola, o que aprendeu comigo e usa no dia a dia, ou alguns, como já foi dito, são meus colegas, então, seguiram a mesma profissão. Então, é muito gratificante. Recomendo, Com certeza também é uma dose boa de motivação, né? com Receber. certeza. Cada vez que você tem, às vezes, uma dificuldadezinha em lecionar com algum aluno, algum problema, tem 10 outros que vêm lhe agradecer, lhe abraçar. É muito bom quando você está num lugar, né? Professora, e você sente que você não está sozinho. O professor acho que nunca está sozinho, né? Sempre tem um aluno ali para poder falar com ele, agradecer alguma coisa. E assim, por exemplo, você falou muito sobre essa questão da pedagogia entrar na sua vida, né? Por diversos fatores. E hoje o jovem ele pensa em inúmeras coisas, principalmente quando ele está perto de se formar. Para esses alunos que têm interesse por ser professor, por letras, qual passo a tomar? Depois do Enem ou depois do ensino médio, o que fazer? O que você daria de conselho para esses alunos? É, a primeira coisa, né, procurar qual é a área que ele quer seguir, se é pedagogia mesmo, questão das crianças, se é alguma disciplina que eles... Porque eu na escola mesmo eu escuto eles falarem, eu quero ser professora de tal disciplina. E aí tem muitas faculdades que, à distância, presencial, que eles conseguem inserir já agora com o Enem, com as notas que eles têm no Enem, tem muitos alunos que vão por essa área. Então, a dica que eu dou é essa daí, já pensar realmente qual é o caminho que é seguir, qual é a disciplina, se é pedagogia, se é geografia, português, espero que português, né, literatura. E aí procurar a faculdade que mais tem a ver com ele, que mais adapta à sua situação, né, ao que ele quer. Sobre o inglês e o espanhol, como começar a estudar? Poderia dar uma dica? Para o inglês, nós temos, né, além das escolas, todas as escolas têm o ensino de inglês, tem alguns cursos aqui na região que dá para você fazer. E tem o curso online também. Eu mesmo cheguei a fazer 4 anos de curso presencial e 6 meses de curso online. Então, tem várias plataformas que você pode estudar, que você pode começar, e também a da escola. Eu sempre falo com os meus meninos que a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né? Quando eu fiz o meu primeiro concurso REDA, foi para inglês, e minha formação não era inglês, era espanhol. Eu fiz a complementação em inglês recentemente. E aí, como é a da área a gente pode fazer, eu fiz, falei, vou fazer. O único inglês que eu tinha era o inglês colegial. Não tinha feito curso ainda quando eu fiz a prova. E eu passei. Na época eu fiquei até em primeiro lugar, eu até, né, assustei, falei, era o que eu tinha, era o que eu sabia, e foi o que me ajudou. Então, eles têm o acesso às escolas, mas podem complementar também com cursos, né, online ou os presenciais. E o espanhol, não são todas as escolas que ofertam o espanhol, é mais inglês. A escola, a CEPEC, que eu dou aula, tem o inglês e o espanhol. O Colégio ACM também tem as duas modalidades.
E para aqueles que não têm, né, o contato na escola também há cursos mais online, presencial, que eu conheço aqui por perto não temos, de espanhol, mas também é uma língua mais fácil de aprender, eu acredito, por ser tanto o português como o espanhol são originárias do latim, então tem muitas palavras, né, que são parecidas, apesar de ter aquelas que nos confundem, mas é um pouquinho mais fácil de você aprender, eu acredito, sozinho. E eu tenho muitos alunos que aprenderam inglês sozinhos, com joguinhos, né, música, e sabem falar muito bem e usar no dia a dia. Eu tenho até algumas amigas que elas gostam de assistir as séries em inglês, assistir os filmes em inglês, porque segundo elas, além de ouvir a linguagem nativa do ator, segundo elas passam mais emoção, elas Já também ouvi também. aprendem o idioma. Bacana. Também é um bom começo aí assistir os filmes e séries na língua original. E a tecnologia tá aí pra, Com né, tem uns certeza. cursos online, igual você falou, dá pra fazer. Inclusive, a gente já até faz alguns, né, online. Isso. Eu só quero voltar um pouquinho atrás aqui, que tava falando dos seus alunos e tudo mais. Eu não tive a oportunidade de estudar com você, mas eu já vi bastante comentários bons a seu respeito. Muitos alunos já falaram que ela é uma professora boa, que gosta de estudar com ela. Que bom. Isso é bacana. Tá vendo como aquece meu coração Realmente, isso é bacana. Estamos chegando ao fim, né, Gui? Mas antes tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta não, tem mais uma coisinha aqui. A gente gostaria que você mandasse um abraço lá para os seus alunos lá, porque eles mandaram muita mensagem pedindo para que a gente convidasse você para vir. E foi por conta disso que a gente convidou. Exatamente. Também. Teve gente até querendo saber qual era a turma preferida. Então, a gente não quis fazer essa causar pergunta. ciúmes, mas aí, como o Gui falou, a oportunidade está aberta para você mandar um abraço para seus gente, colegas. pra todos eles. eu me declaro todo dia para eles e brigo e reclamo e puxo a orelha, mas estou sempre dizendo que eu amo estar com eles, eles me fazem muito bem. Todas as minhas turmas são preferidas, eles sabem disso. Todas as turmas que eu chego, eu falo, essa é a minha preferida. Mas realmente são, né? Cada uma do seu jeitinho, com sua característica, mas eu sou apaixonada por todos eles me fazem muito bem. E um beijo para vocês, meus amores, e obrigada aí pelo carinho. Vanessa, gostaria de te agradecer, deixar aqui o convite para você voltar aqui novamente para conversar com a gente. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço a vocês pela confiança, pelo convite. E parabéns aí pelo trabalho, viu? Que eu venho acompanhando, não é de hoje, sou fã já faz tempo. E é muito bom esse tipo de iniciativa, de projeto para a nossa cidade. Pronto, foi um prazer, como o Gui disse, ter a sua presença aqui e que você continue com esse amor pela sua profissão e que conquiste mais pessoas ainda mais e que venham aí futuros professores, futuros médicos, advogados, seja lá qual for a opção que eles queiram através de suas mãos e de seu ensino, né? Amém. Pronto. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Eita Nordeste. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, assim como o Gui disse, tem várias pessoas que ainda não são inscritas, então vai lá ao fim desse episódio, se inscreva no canal, lembrando que esse episódio também vai estar disponível lá no Spotify, então não deixe de seguir a gente lá. E desde já, muito obrigado e até o próximo programa.